Você sabia que antigamente a cirurgia ortognática era planejada cortando modelos de gesso com uma serra manual? E hoje nós conseguimos simular a cirurgia inteira no computador, prever movimentos ósseos em milímetros e até imprimir guias cirúrgicos personalizados. A cirurgia trata de pacientes de classe 2 esquelética, classe 3 esquelética, assimetrias faciais, mordida aberta, deficiências verticais e problemas funcionais, como mastigação, fala, respiração, e envolve osteotomias como Lefort para maxila, osteotomias sagitais bilaterais para mandíbula e mentoplastias. Fica até o final desse vídeo que eu vou te explicar bem certinho como tudo começou e onde a gente chegou com a cirurgia ortognática. A cirurgia ortognática ela não surgiu como ela é hoje. Ela é o resultado de mais de um século de evolução, tanto técnica quanto científica e biológica. E o que hoje é um procedimento altamente previsível, digitalmente planejado, começaram com uma cirurgia agressiva, externa e de grande risco. E para a gente entender a ortognática moderna, a gente precisa voltar um pouquinho lá para o século XIX. Os primeiros relatos de correções cirúrgicas mandibulares, eles apareceram no final desse século, lá em 1849, com o Dr. Simon Houlihan, que descreveu um caso de correção cirúrgica de deformidade mandibular em um paciente que tinha sequelas graves de uma queimadura. Não era cirurgia ortognática como a gente vê hoje. Não havia planejamento oclusal estruturado, nem base ortodôntica. Mas foi o primeiro registro documentado de uma tentativa de correção cirúrgica de uma posição mandibular. Era uma cirurgia feita com acesso externo, sem antibióticos, sem anestesia moderna e sem controle nenhum de infecção. Era uma coragem cirúrgica pura. Depois do começo do século XX, surgiram as primeiras osteotomias mandibulares, mais pensadas, mais estruturadas. Em 1906, o austríaco von Eisenberg realiza uma osteotomia mandibular ainda bastante rudimentar. Em 1907, o cirurgião plástico americano Vilray Blair começa a sistematizar as técnicas de osteotomia mandibular, com mais organização anatômica. Mas o cenário ainda era bem complicado, a gente ainda tinha acesso externo, a gente ficava com grandes cicatrizes, havia uma fixação que era muito instável e uma alta taxa de infecção, além de os resultados ser totalmente imprevisíveis. A cirurgia ortognática nesse momento era um procedimento ainda muito agressivo e de grande risco, e não existia a integração real entre cirurgia e a ortodontia. Depois a gente passou pelo período das guerras, e nisso a gente teve um grande avanço no trauma facial. E com essas guerras, especialmente na Primeira Guerra Mundial, houve um enorme avanço no tratamento dos traumas faciais. A necessidade dessas reconstruções dos soldados com fraturas complexas levou a um grande desenvolvimento de técnicas mais refinadas e de acesso e fixações ósseas. E é nesse contexto que entrou um nome totalmente fundamental para a evolução da técnica, que é o René Lefort. Em 1901, o René Lefort publica seus estudos clássicos sobre os padrões de fraturas da maxila. Ele descreveu essas fraturas como Lefort 1, Lefort 2 e Lefort 3. E esses estudos não eram para cirurgia ortognática, eram estudos experimentais de trauma. Mas eles foram fundamentais porque definiram as linhas de fragilidade da maxila. E décadas depois, essas linhas anatômicas seriam utilizadas como base para as osteotomias maxilares. Ou seja, a ortognática maxilar nasce no entendimento das fraturas traumáticas que foram trazidas pelos estudos do professor Lefort. No início da era moderna, nos anos entre 40 e 50, a verdadeira base da ortognática moderna começa ali no pós-guerra. Com uma melhora na anestesia, nos antibióticos e no controle de infecção, as cirurgias elas se tornaram mais seguras. Então surge um grande marco histórico. Em 1957, os professores Hugo Ovegeser e Hermann Trauner descrevem a osteotomia sagital bilateral de mandíbula, a BSSO, ou Bilateral Sagittal Split Osteotomy. Essa técnica ela vai mudar completamente o cenário, porque ela permite um acesso intraoral para fazer a fratura, ela vai eliminar a cicatriz externa que a gente tinha que fazer para chegar na fratura mandibular, ela melhora a estabilidade, ela reduz complicações, ela permite um controle tridimensional mandibular e pela primeira vez a cirurgia ortognática começa a se tornar previsível. De 1960 a 1969 houve uma consolidação da osteotomia maxilar, com base nos estudos do professor Lefort. E Ovegeser também adapta e desenvolve a osteotomia de Lefort como um procedimento cirúrgico para ortognática. Em 69, a técnica é consolidada como uma abordagem segura para a mobilização completa da maxila. E agora era possível avançar, recuar, impactar e rotacionar a maxila
com uma previsibilidade crescente. E a ortognática passa a ser verdadeiramente bimaxilar. Até então a cirurgia era basicamente corretiva estrutural, mas a grande mudança de conceito ela acontece quando os cirurgiões e ortodontistas começam a trabalhar juntos. E a cirurgia deixa de ser apenas uma reposição óssea, ela passa a ser um planejamento oclusal e funcional. E a partir daí nasce a ortognática como a gente conhece hoje em dia. Na década de 80 surge a fixação rígida, que é uma grande mudança na nossa cirurgia. Até os anos 70 a gente utilizava fios para fixação. Fios onde a gente fazia furos num lado ou no outro do coto ósseo e dobrava esses fios para fazer essa fixação. E havia uma grande necessidade da gente fazer um bloqueio intermaxilar de longo tempo, para que essas fraturas elas consolidassem. E essa fixação que não era rígida, ela dificultava, porque aconteciam pequenos movimentos, e a gente tinha uma dificuldade para que esses cotos ósseos cicatrizassem. Com a introdução das placas e parafusos de titânio, a cirurgia ela mudou totalmente, trazendo menos tempo de bloqueio, uma melhor estabilidade e uma recuperação muito mais rápida. Isso elevou a ortognática para um outro nível de segurança. Na década de 90, começaram-se os planejamentos cefalométricos, e a cirurgia passou a ser baseada em análise, planejamento em papel, cirurgia em modelo de gesso e uso de articuladores. Era a era de planejamento analógico, mas já era muito mais científico. A gente utilizava uma base chamada plataforma de Erickson, que basicamente era uma base de uma estrutura fixa, lisa, e um paquímetro, onde a gente conseguia planejar os movimentos que a gente fazia e depois de serrar esse gesso no nosso articulador, a gente fazia as movimentações que a gente queria, media a quantidade, voltava para o articulador e aí sim conseguia gerar um guia que era feito com acrílico, que era feito com silicona, e a gente podia ir para a cirurgia para realizá-la com uma maior precisão. Nos anos 2000 houve uma revolução digital, com a popularização de tomografia computadorizada e de modelos 3D de crânio, de planejamento virtual, de uma integração do DICOM com o STL, ou escaneamento que a gente faz da boca do paciente. E aí assim a gente conseguia simular as osteotomias e gerar um resultado que fosse tridimensional para o nosso paciente. E aí a nossa cirurgia deixou de ser bidimensional, onde a gente avaliava e a gente planejava um antero-posterior numa radiografia de perfil e a questão vertical. E aí a gente conseguia relacionar esse terceiro plano, que a gente não fazia isso em imagens bidimensionais. De 2010 em diante, houve impressão 3D de guias, onde a gente entrou numa fase de fazer os nossos sprints digitais, de imprimir guias de corte, de planejar placas customizadas no processo de CAD/CAM, de um planejamento totalmente virtual. E hoje é possível simular movimentos em milímetros, prever impacto nos tecidos moles e reduzir o nosso tempo cirúrgico, aumentando a previsibilidade estética dos nossos casos. Na era atual, as cirurgias são baseadas em dados. Hoje a gente fala em planejamento 3D completo, integração da ortodontia com a cirurgia, uma simulação facial, inteligência artificial emergente cada vez mais vindo nos nossos softwares e um workflow digital completo. E a cirurgia ortognática ela deixou de ser apenas corretiva, passou a ser funcional, estética, previsível e digital. Hoje o fluxo moderno então inclui a tomografia computadorizada do paciente, não aqueles cortes que a gente recebe da radiologia, mas sim os cortes DICOM que vêm do exame que o paciente fez lá no tomógrafo. Escaneamentos intraorais dos dentes, onde a gente linka esse escaneamento com a nossa tomografia, um planejamento virtual, uma simulação dos movimentos ósseos e a impressão 3D dos sprints cirúrgicos. E essa cirurgia guiada por um planejamento totalmente digital. E o resultado nos traz mais precisão, menor tempo cirúrgico, mais previsibilidade estética e uma comunicação clara com ortodontistas e com os pacientes. Mas isso é só o começo. No próximo vídeo eu vou te explicar um pouco mais desse planejamento virtual. Vou lá no computador mostrar o software. Existem uma série de softwares que a gente pode trabalhar. Eu vou mostrar um software, como que funciona um deles e como que a gente faz para poder movimentar o osso e como aquilo traz uma repercussão em tecido mole e como que a gente poderia mostrar isso para o nosso paciente, como que a gente poderia se comunicar com o ortodontista. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa seu like. Nesse vídeo eu fiz um histórico completo de como a cirurgia ortognática foi evoluindo ao longo dos tempos e onde a gente chegou. Te vejo no próximo vídeo, até mais!